Na vida cristã, nós perdemos para ganhar, né? Nós ganhamos quando nós perdemos. É quando nós perdemos tudo aquilo que é de nós para ganhar tudo aquilo que é de Cristo. Então isso faz toda a diferença. Irmãos, nós vamos hoje analisar com a ajuda do Senhor um tema contundente. Vamos falar sobre a ferida, a cabeça da serpente. Vamos ler as nossas Bíblias, um texto aqui em Gênesis 3, versículo 15. Então a palavra, ela diz assim: aqui, irmãos, logo que Adão pecou, não levou nem 24 horas, o Senhor já pronunciou uma sentença para o diabo e uma esperança para todos nós. O verso 15 diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher. Irmãos, até hoje, em todos os tempos, desde a entrada do pecado do mundo, a mulher é odiada por Satanás. A mulher nunca foi valorizada todo esse tempo. A única pessoa que valorizou a mulher foi Jesus. Jesus. E hoje, graças ao Senhor, por todos aqueles irmãos e irmãs que nasceram de novo, que têm a vida de Cristo, sabem valorizar as suas esposas. Porque eles têm algo dentro deles que de fato faz com que a expressão dele do amor possa amar as vossas esposas. Amar é cuidar, é dar tempo, amar é sofrer juntos, amar é viver uma vida comum do lar. Então, a ideia de Satanás, por causa da mulher, queria trazer o libertador, queria ferir a cabeça da serpente. Então Satanás fez de tudo para que ela então fosse desvalorizada. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Até aqui, vamos orar. Pai, mais uma vez, graças te damos por estarmos juntos, debaixo do nome do Senhor Jesus Cristo. Rogamos que o teu Espírito venha trazer a revelação da tua palavra aos nossos corações, venha ministrar Cristo para nós e que hoje venhamos aprender, ter discernimento sobre as ações do diabo que tenta destruir a obra de Cristo em nossas vidas. Por isso nós colocamos nas tuas mãos, Pai, esse tempo que ficaremos aqui juntos, para que não haja distração das nossas mentes e corações, que a tua palavra ela penetre, ela perfure, a tua palavra, Pai, ela faça uma limpeza naquilo que é necessário limpar, para que então o teu Espírito possa fluir de uma forma livre, de uma forma abundante, trazendo toda a revelação celestial da pessoa de Cristo para cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus, nós também te pedimos que tu frutifiques a tua palavra. E em Cristo que nós oramos. Amém. Queridos irmãos, esse texto aqui é uma promessa. Mas é uma promessa, claro que Satanás, é para Satanás também essa promessa aqui. Quando Satanás ele iludiu, enganou os nossos primeiros pais, Adão e Eva ali no jardim do Éden, o Senhor então pronunciou, para nós era uma promessa, para Satanás é uma promessa, mas das terríveis promessas, porque a partir desse dia aqui, aquele que é o atormentador e tentador dos irmãos, ele por essa promessa, ele vive uma vida inteiramente atormentada. Por quê? Porque ele não se esquece dessa palavra aqui, que o Senhor disse: o meu filho Jesus te ferirá a cabeça. E nós vamos ver depois como que será. Claro que lá na cruz, o Senhor Jesus, em primeiro lugar, ele tirou todos os direitos de Satanás sobre os seus filhos de Deus. Então, lá na cruz, o Senhor comprou
até os direitos que ele tinha. Ou seja, comprou até ele 2 vezes, por criação e também não por regeneração, porque comprou todos os direitos legais pela justiça que foi feita. Então, Satanás, ele não tem poder para realizar nada sem a vontade do nosso Pai Celestial, sem a permissão do nosso Pai Celestial. Tudo que ele idealiza realizar, ele precisa de pedir autorização para o nosso amado Senhor. Então, irmãos, agora uma das coisas que nós temos que ficar sempre atentos, que o próprio Espírito, na palavra, pede para nós, para que nós vigiemos e venhamos pedir discernimento espiritual para vermos as suas investidas e como estar preparado para vencê-las. Porque se Cristo já venceu todas as coisas, tirou de nós aquilo que foi colocado por Satanás, que é o vírus da morte, ele arrancou de nós o vírus da morte, tirou de nós e cravou na cruz, matou a morte na morte dele mesmo, de Cristo, e trouxe para nós uma grande libertação, porque nós estávamos então com pavor da morte por toda a vida, escravizados nessas cadeias invisíveis, mas Cristo veio, tirou a morte e nos deu vida abundante, vida eterna, uma vida que não se acaba na sepultura. Então, queridos, um detalhe que é importante aqui, vale a pena nós frisarmos, que Satanás, ele atua com o seu exército invisível. Irmãos, ele nos conhece mais do que a nós mesmos. Por quê? Porque ele está numa pesquisa há mais de 6.000 anos, perscrutando quem é o homem. Ele sabe tudo a respeito do homem. Então, ele está disposto a agir e atuar contra nós, para nos destruir e também para atrasar a obra de Cristo em nós. Então, ele é o nosso inimigo mortal. Irmãos, isso aqui não é fantasia. Isso aqui é uma guerra muito real e com um inimigo muito real e também enganoso. Então, ele fará de tudo. Irmãos, tudo que ele faz é por permissão do Pai, mas com uma finalidade. Porque quando nós nascemos de novo, nós ganhamos a vida de Cristo em nós. A vida de Cristo, ele é tudo para nós, em sabedoria, em discernimento espiritual. Agora, se nós verdadeiramente não estivermos conectados com o Senhor, vivendo uma vida aos seus pés, isso fará com que nós venhamos a perder muito terreno na área espiritual, né? Então, claro que, em primeiro lugar, ele está a combater para nos destruir a nossa convicção das Escrituras. Satanás, ele tem um DDD, ele sempre vai lançar suas armas da dúvida, desânimo e desespero, sempre a finalidade dele, porque ele tenta infligir na vida dos filhos de Deus, não nos ímpios, os ímpios já estão bem guardados, que ele os chama de os seus bens, estão bem amarrados dentro de uma teia invisível, dentro de umas cadeias invisíveis, infernais, que os prendem. E, irmãos, agora, o ataque incessante que ele tem e faz é contra a igreja do Senhor, é contra nós. Às vezes nós não temos essa percepção, mas 24 horas por dia, irmãos, ele está a combater contra nós, em todos os sentidos. E ele fará de tudo com seus exércitos para nos combater, para nos, de alguma maneira, nos levar a sairmos da centralidade de Cristo. Você percebe aquelas vezes que você não tem vontade de ler as Escrituras e não lê, é por influência maligna. Você percebe que aquelas vezes que você não tem vontade de se reunir como igreja do Senhor, é por influência maligna. Ele sempre fará de tudo, porque ele está em oposição contra Deus, e fará de tudo de alguma maneira para soprar coisas indescritíveis em nossos ouvidos, para que então nós não venhamos a se reunir como a igreja de Cristo. Ele fará de tudo, irmãos. Ele vai mover todos os seus exércitos
e vai usar todo o seu material bélico para nos tirar da centralidade de Cristo e do reunir do povo do Senhor, porque Ele sabe que resta a Ele poucas horas. Então vocês imaginam como é o ataque que Satanás faz contra a igreja de Cristo. Paulo, ele havia nos advertido, irmãos, sobre os esquemas do diabo para romper a unidade do corpo de Cristo. Então Paulo, ele escreveu assim, um texto aqui, se vocês quiserem acompanhar, é em Efésios capítulo 4, apenas o versículo 14, que ele fará de tudo para que então a gente, de alguma maneira, saia da centralidade da verdade e nos envolvemos com outras coisas que de fato, que seja muitas vezes em nome do Senhor, mas que Ele não está envolvido. Ele diz assim no versículo 14, Efésios 4, verso 14. Aqui no versículo 13, claro que Ele nos leva para uma vida de maturidade, quer que todos nós cheguemos à estatura da plenitude de Cristo. Estando nós à estatura da plenitude de Cristo, versículo 14 ele diz assim, é para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina. Agora presta atenção, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Artimanha dos homens. Irmãos, nem todos aqueles que pregam as Escrituras Sagradas são regenerados. Nem todos aqueles que escrevem livros cristãos são regenerados. Nós temos, se você consultar nas redes sociais, na internet, alguns cantores que eram de fato aí muito proeminentes no Brasil, percebe que hoje eles deixaram tudo para serem o que são, Mas e naquela época em que eles estavam avidamente buscando de alguma maneira influenciar o povo de Deus a um louvor que de fato não expressava a realidade espiritual e que atraiu grandes multidões. Vocês sabem, irmãos, que eu estava vendo a reportagem no YouTube de um cantor gospel que agora ele se descambelou para a homossexualidade. Estou falando isso aqui porque se tornou público, aquele Thales, agora homossexual, vive uma vida totalmente promíscua. E as pessoas que eram seguidoras dele, que se dizem evangélicos, eles disseram o seguinte, não, errar qualquer pessoa erra, entende? Então eu erro, ele também errou, então nós só não vamos seguir ele agora, mas vamos seguir outro que aparecer por aí, sem ter um discernimento claro, adequado a respeito da palavra. Então, irmão, Satanás quer exatamente isto. Ele fará de tudo para tirar-nos da centralidade de Cristo. E muitos evangélicos, que às vezes vão para a comunidade por obrigação, uma obrigação proveniente de um humanismo, que isto trará para eles um desencargo de consciência, isto são motivos para eles não mais também se reunirem. Percebe? Até os ímpios. Ele faz de tudo, porque vai que de repente lá aparece alguém que pregue a palavra e essa pessoa crê. Quando uma pessoa começa a ter interesse pela palavra no meio de um mundo evangélico, que a pessoa seja ímpia, que não creu ainda, porque, irmãos, quando a pessoa começa a ter um desejo, começa a ver coisas erradas, quando ela começa a buscar o Senhor, ela começa a ver coisas erradas, na forma de louvar, na forma da pregação, na forma que os irmãos agem ali no templo e fora do templo. Ali é uma coisa, fora do templo é outra coisa totalmente diferente. Então, Satanás vai usar todas as suas armas para que aquela pessoa não ouça a verdade de Deus. Vai tirá-la, vai frustrá-la, vai deixá-la ela em casa amarrada ali,
como tem muitos, infelizmente, que embora conheçam a mensagem da cruz, mas a mensagem da cruz não desceu ainda para o coração, não ganharam uma experiência, então essas pessoas se desanimam facilmente. Porque uma das características do Filho de Deus, autêntico, que nasceu de novo, é a perseverança em seguir o Senhor, é a perseverança em viver em vida de união com os irmãos, porque é do desejo do Pai, porque ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. A Trindade é uma comunidade relacional, Pai, o Filho e o Espírito. Então nós, os seus filhos, não podemos ser diferentes. Temos que contemplar Cristo no irmão, na irmã, e assim vamos crescendo juntos. O nosso vigor espiritual, ele é reanimado quando então nós contemplamos os irmãos e vemos Cristo nos irmãos, percebe? Então, vocês se lembram quando Paulo foi pregar lá em Corinto? Ele não viu Tito, ele não conseguiu pregar, e eu sei exatamente o que é isso, irmãos, porque nessa viagem nossa agora, fui pregar para uns irmãos e eu não conhecia nenhum lá que eu sabia que era cristão, mas o peso que recaiu sobre as nossas costas é muito grande. Eu quase que falei, não posso pregar, percebe? Lembrei, o Espírito trouxe tanta clareza ao meu coração sobre este ponto, este fato, percebe? Então, isso é muito importante, irmãos, que nós então vivamos uma vida em unidade. Começa lá no nosso lar e depois aqui vai refletir de uma forma extraordinária. Mas Satanás, ele fará de tudo para que isso não aconteça, irmãos, porque ele sabe, Satanás está muito perturbado com aquela mensagem de Deus para ele lá. Este te ferirá a cabeça. Então, ele é muito perturbado, então ele vai perturbar todo mundo. A igreja de Cristo fará de tudo, quer fazer um arraso. Ele fará coisas lindas e maravilhosas, mas irmãos, imagina só, há mais de 6.000 anos que uma sentença sobre ele que vai se cumprir, porque Tito 1:2, a palavra fala, o Deus que não pode mentir. Se Deus pronunciou essa sentença, Deus não vai mentir. Lá em Josué 21:45, a palavra fala que de todas as promessas de Deus, nenhuma delas falhou, tudo se cumpriu. E Satanás sabe e conhece o caráter de Deus. Irmãos, agora você imagina como o Espírito Santo soprou nos ouvidos de Paulo, para que Paulo então pudesse escrever. Romanos 16, versículo 20. Deus, em breve, esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. A igreja, Deus vai colocar Satanás debaixo dos nossos pés, não que nós vamos esmagar, mas Ele vai esmagar, através dos nossos pés, a Satanás. Isso é muito triste, isso é muito perturbador para o diabo e todos os seus anjos, né? Então, queridos, guarde bem isso aqui também, que a vontade humana, a vontade do homem, por natureza, ela sempre, a vontade humana, por natureza, ela sempre escolherá fazer os desejos de Satanás. Guarde bem isso aqui, irmãos, não esqueça, a vontade humana sempre escolherá fazer a vontade de Satanás. Como é que nós sabemos disso? Jesus diz para aqueles religiosos, lá em João 8,44, vocês se lembram? Vós tendes por pai ao diabo e desejais e quereis fazer os desejos de vosso pai. Sempre, irmãos, o homem fará o desejo do diabo. E por que ele fará isso? Porque a vontade do homem, a vontade humana, está presa nas garras de Satanás, para que o homem então faça a vontade de Satanás. Abra comigo, por favor, em
2 Timóteo, capítulo 2, eu vou ler aqui o versículo 26 apenas. Esse texto vai mostrar, irmão, para nós, claramente, que o ímpio, o pecador, ele não tem livre arbítrio. O ímpio e o pecador, ele está para fazer os desejos e a vontade do seu pai lá de baixo. Porque em 1 Timóteo 2,26 está escrito assim, Paulo está dizendo o seguinte, primeiro ele fala no 25, nós temos que disciplinar com mansidão os que se opõem à verdade, que não querem saber da verdade, temos que ir com mansidão, com amor, com carinho, com doçura, para falar de Cristo para eles, na expectativa de que Deus, ou seja, você prega, mas tenha expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, não é você se arrependendo, você só pode se arrepender se Deus lhe conceder o arrependimento, lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, agora olha o 26, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, pelo diabo, para cumprirem a sua vontade. Então, irmão, um homem ímpio, pecador, ele não tem vontade própria, ele vai fazer sempre a vontade do diabo, achando que está fazendo a sua própria vontade, mas não é. Não sei se vocês já ouviram as pessoas dizerem o seguinte, eu faço o que eu quero da minha vida, ninguém manda em mim. Não é que ninguém manda nele, ele está fazendo a vontade do diabo, ele não tem vontade própria, porque, irmão, se nós não pertencemos ao Senhor, para quem nós pertencemos? A nós mesmos? Não, irmãos, ao diabo. E depois nós vamos ver o texto aqui, que o diabo tem os seus, e todo homem e mulher, por mais bom e perfeito que seja neste mundo, está a serviço de Satanás. E Satanás, quando quer lhe destruir, ou seja, destruir a obra de Cristo em você e em mim, ele vai usar pessoas boas, pessoas queridas, porque pessoas más, nós não vamos dar crédito para ela. Olha a astúcia dele, irmão, ele fará sempre, usará todos os métodos, porque ele lhe conhece, ele sabe o seu e o meu ponto fraco, e sempre com coisas boas, sempre com coisas bonitas, sempre com coisas agradáveis. Ele tem insuflado o seu sopro na mente, hoje em dia, dos adolescentes, jovens e adultos também, trazido uma insatisfação de que você precisa disso para ter uma vida mais feliz. E as pessoas se esmeram afincadamente a correr atrás daquilo que é bolha de sabão, não daquilo que é concreto, não daquilo que é verdadeiro, não daquilo que é puro, não daquilo que é santo, né? Olha para o mundo hoje, irmãos, olha, aquilo nos faz pensar e assustar bastante. Nos dias de Noé, as pessoas casavam e davam-se em casamento, as pessoas naquela época viviam uma vida de violência. Naquela época, não naquela época, mas na nossa época aqui, quem tem aí já 50 anos, quando aparecia uma menina grávida, né, que não era casada, a família até mudava de estado de vergonha. E hoje, meus irmãos, os pais trazem o namorado para dormir junto com a filha debaixo do mesmo teto. Isso é uma promiscuidade terrível. Percebe, irmãos? Isso entristece, falando do povo evangélico, de que eu de fato tenho conhecimento, percebe? Sem ter noção nenhuma do que é uma vida santa, do que é uma vida aos pés do Senhor, porque senão não permitiria, irmãos, esse tipo de coisa. E nós também não devemos compactuar com as obras das trevas. Isso ofende o nosso Senhor. Isso entristece o espírito, isto apaga o espírito, mas o abismo oculto só é descoberto
por ocasião da queda. Ela só vai descobrir quando cair. Aí, ou seja, essa questão de cair é quando todos ficam sabendo. Ah, eu caí. Aí é gerado no coração, né? Aquele, não um arrependimento, mas um remorso. Aí a pessoa fala assim, nunca mais eu vou fazer isso. Mas ela faz. Enquanto não tiver um coração trocado, ela fará. Porque está sob influência maligna. E Satanás, ele vai agir com as armas cruéis. Ele não vai poupar o rebanho de Deus. Não vai poupar. Por isso, irmãos, temos que vigiar, estar sempre atentos em tudo aquilo que está ocorrendo na nossa volta. Porque a rede que o diabo lança, ela só é vista quando a pessoa está aprisionada. Mas porque a rede é muito bonita, ele vai usar essas cores. Um peixe, quando cai numa rede, ele não vê a rede. Ele só vai perceber que está na rede quando está preso. Aí começa a subir. Este mundo é uma rede. E as pessoas estão amando o mundo e não o Senhor. Amados, isso é muito triste. Porque, irmãos, quando nós olhamos ao nosso redor, nós vemos o quê? Um mundo cheio de pecado, um mundo cheio de promiscuidade, um mundo que não tem reverência para com o Senhor da glória. É um fato bastante terrível, terrível e assustador, e nós perguntamos ansiosamente, nós sempre fazemos essa pergunta, como o mal conseguir adquirir tal domínio? Como ele conseguiu fazer isso? Agora, só a palavra de Deus que tem a resposta para tudo isso, né? Alguém em forma de serpente, vocês se lembram? Enganou nossos primeiros pais, cativando-os, ali os seus corações de Eva, em primeiro lugar, né? E mudou a natureza deles de inocentes para transgressores. E lá em Adão, nós, por causa deles, nós fomos inseridos, todos pecaram. Como que todos pecaram? Nós pecamos em Adão, o pecado veio de geração em geração, chegou até nós, então nós nascemos pecadores por causa do pecado de Adão que foi inoculado em nós. Então nós já nascemos, Paulo fala em Romanos 5,12, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, por isso a morte passou a todos os homens, por isso é que todos pecaram. Mas, irmãos, tem uma esperança, Cristo veio, e Ele veio dizendo o seguinte, porque nós estávamos em estado de morte, Efésios 2,1, a palavra fala assim, Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Ele veio, irmão, para tirar a nossa natureza perversa e pecaminosa. Isso Ele fez lá na cruz do Calvário, quando Ele nos atraiu no seu corpo, quando Ele nos crucificou junto com Ele, o pecado foi removido de nós. Então Cristo, pelo seu Espírito, pôde vir para dentro de nós, habitar em nós e ser a nossa vida abundante. Então, irmãos, aquela serpente, mais tarde nós ficamos sabendo que era o diabo, que era Satanás, que era Lúcifer, que encarnou ali naquela serpente para falar com a mulher, porque o diabo, ele é um espírito. Como é que nós sabemos que ele é um espírito? Acompanhe comigo aqui em Efésios capítulo 2, versículo 2, vai mostrar que ele é um espírito. Diz assim, Efésios capítulo 2, versículo 2, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? Os filhos de Adão. Então o Espírito que agora atua, é um Espírito que está atuando, mas agora, nos filhos da desobediência. Então aqui nós temos que fazer uma pergunta.
nós estamos em Adão ou em Cristo. Se estamos em Adão, nós somos governados por esse Espírito que está atuando em nós. Agora, se estamos em Cristo, Ele não tem poder de agir e atuar em nós. O que Ele pode fazer é lançar os seus dardos inflamados em nós. É fazer de tudo para nos afastar da centralidade de Cristo, da sua palavra. Percebe, irmãos? Então, Ele vai usar de tudo, de tudo. E essa serpente, a Bíblia diz por 2 vezes no Apocalipse que era o diabo. Vamos ver esses textos aqui? Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Primeiro vai mostrar aqui que aquela serpente, aquela antiga serpente, sem sombra de dúvida, é o diabo, é Satanás. Apocalipse capítulo 12, versículo 9, que diz assim, presta atenção aqui nesse texto que é muito interessante. Apocalipse 12, 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, aquela serpente mostra aqui que de fato é o diabo. Agora, aqui em Apocalipse capítulo 20, versículo 2, também vai mostrar que de fato ele é o diabo. Então, o Espírito quer que nós saibamos isso aqui. Apocalipse 20, versículo 2, que diz assim: Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Nós vamos estudar aqui futuramente sobre o milênio. Nesse tempo, Satanás será amarrado por 1000 anos, porque o propósito de Deus era ter aqui na face da terra uma família com muitos filhos, onde habitasse a justiça, onde não haveria nenhuma inimizade entre o homem e o seu irmão, o homem e os animais, onde os homens iriam ter domínio sobre todos os animais. E nós vemos lá em Isaías que nesse tempo a criança poderá brincar com o leão, leopardo, poderá colocar a mão na boca do basilisco e não lhe fará dano algum, porque vai reinar uma harmonia, é o desejo do Pai. Então isso tem que ser cumprido, porque ele disse lá em Jó, capítulo 42, que nenhum dos planos dele podem ser frustrados, nenhum plano. Aí depois desses 1000 anos, nós iremos para a glória, viver eternamente com o Senhor. Isso é tão maravilhoso. Mas, queridos irmãos, Satanás, ele está ativo há mais de 6000 anos neste mundo. Ele conhece bem as suas ferramentas e ele sabe muito bem como aplicá-las em nossas vidas. E ele sabe, irmãos, a gente vê tanta queda de irmãos que são manipulados por Satanás. Como que Satanás vai manipular um filho de Deus? Usando muitas vezes um homem que se parece que é um filho de Deus. Percebe? E quem são esses homens? A Bíblia vai mostrar para nós. Por exemplo, 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11. Aqui vai deixar claro os instrumentos que Satanás vai usar para tirar o nosso foco. Diz assim, vamos ler aqui alguns versos, a partir do versículo 13. 2 Coríntios 11, verso 13. Presta atenção, irmão. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma ou se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros, então Satanás tem os seus ministros que ministram a palavra de Deus. Seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça e o fim deles será conforme as suas obras. Muito claro. Por isso que Paulo adverte para nós, lá em Filipenses capítulo 3, versículo 2, acautelai-vos dos cães,
Acautelai-vos dos falsos profetas. Esses cães, Isaías 56, versículo 11, fala que tais cães são pastores que nada compreendem. E Apocalipse 22, verso 15, a palavra fala que fora ficarão os cães. Entende, irmãos? Eram os ministros do diabo. Eram pessoas que muitas vezes, na concepção delas, tinham boa intenção de poder levar as pessoas à salvação, mas o problema é que nem elas mesmas nunca foram regeneradas. Então elas vão criar. Aqui nós temos uma doutrina de libertação. Aqui a nossa comunidade tem uma doutrina de curas e etc. Mas nunca de pregar a Cristo crucificado. Entende, irmãos? É o que paira hoje em todo o meio evangélico. Isto, se nós não cuidarmos, entra sorrateiramente na igreja e faz um arraso terrível e faz um estrago muito grande. Então, graças ao Senhor, que Ele nos tem dado a cada um de nós esse discernimento. Por isso que eu digo para vocês aqui, Satanás é um perturbador perturbado, porque ele sabe qual será o fim dele. Ele sabe que Deus não mente. Este te ferirá a cabeça e tu lhes ferirás o calcanhar. A palavra de Deus vai se cumprir, irmãos, de uma forma tão linda. E agora Satanás também, ele sabe qual é o fim deles. O inferno foi feito para quem? Para Satanás e seus anjos. Não foi feito para o homem, mas o homem quis ir para lá, quando deixou de crer no Senhor. Em 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10 fala aqui: aqueles que não acolheram o amor da verdade para serem salvos, o próprio Deus envia a operação do erro. O próprio Deus permite a Satanás que engane os incrédulos. Por isso que lá em 2 Coríntios 4,4 fala: se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. São aqueles que Deus permite que Satanás ceguem, porque eles são incrédulos e nunca irão crer. Eles sempre resistirão. Então, Deus permite para que Satanás cegue o entendimento dos incrédulos. Infelizmente, irmãos, eles terão um fim juntamente com o diabo, que eu quero também ler com vocês aqui. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. A palavra, ela diz algo aqui contundente relacionado ao diabo. Apocalipse 20, versículo 10, a Bíblia diz assim: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Irmãos, você já sentiu o cheiro de enxofre? Se você tiver a oportunidade de ir lá em São Lourenço, tem uma fonte lá que, lá tem as fontes de água mineral com gás natural, e tem lá um canudinho para curar aquela doença chamada, que tem na mente assim, que a pessoa sempre derruba muita gente. Como é que chama? Me ajude a lembrar aqui, na mente assim, quando a pessoa está gripada, ataca sinusite. Então você chega naquele caninho, até pensei que era água, falei, vou chupar para beber água. Eu fui cheirar aquele cheiro de enxofre que vem das profundezas da terra, que cura enxaqueca, dessas coiseiras aí, né? Falei, meu Deus do céu, mas que coisa terrível. Aí até os irmãos deram risada, né? Meu Deus, é insuportável, irmãos, enxofre. E veja aqui, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados, que tristeza, irmãos, de dia e de noite, pelos séculos dos séculos, e não tem fim, não tem mais como sair de lá. Queridos irmãos, pelo amor da alma de vocês, firme-se sobre a pessoa e a obra de Cristo.
Firme-se nesses dias do mal, nesses dias de apostasia, nesses dias de desinteresse pelo Senhor. Firme-se, busque ao Senhor, vive uma vida de intimidade com Ele, porque a morte na nossa vida, ela é iminente. Essa palavra de morte e inferno, ela não é muito bem quista no meio do povo evangélico, porque isso traz temor e terror para eles. Mas a morte não é um terror para nenhum de nós. A morte foi vencida por Cristo na cruz, porque Ele é a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, disse o nosso Senhor, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Isso é maravilhoso, isso é precioso demais. Então, graças ao Senhor, porque Ele já preparou este lago de fogo para o diabo e para os seus anjos. Mas infelizmente, muitos vão lá porque não querem o amor de Deus, não querem Cristo, querem viver uma vida ao seu bel prazer, irão perecer. As pessoas sabem que no seu coração existe algo que a atormenta, porque a palavra fala que o ímpio não tem paz. Então o ímpio vive de expectativa, não tem uma esperança real, genuína e verdadeira. Outro texto aqui, Mateus 25, versículo 41. Também é um texto bastante contundente, que diz respeito ao diabo. Qual é o fim deles? Mateus 25, versículo 41, que diz assim. Agora preste atenção. Aqui, 41. Então, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Imagina só, irmãos, esse povo evangélico que nunca nasceu de novo, estou falando nem de ímpio, porque ímpio já está condenado, vai ouvir nesse dia, dos lábios do próprio rei Jesus. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Sabe o que é fogo eterno? Fogo que nunca se apaga. Coloca um dia, hoje não tem mais fogão a lenha, mas hoje muitos fazem churrasco. Tenta colocar ali a tua mão, ali no braseiro, deixa ali por 5 minutos, para ver o que acontece. Você frita. Frita. Aqui, a Bíblia, Jesus está dizendo, presta atenção, irmão, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Fogo eterno, é um fogo que não se apaga, nunca vai se apagar. Agora, esse é o que está do lado esquerdo. Agora, olha aqui quem está do lado direito, aí nesse mesmo capítulo, o versículo 33 e 34, ele diz assim, o 32, e todas as nações serão reunidas em sua presença. Você vai estar nesse dia lá, irmão, do julgamento. Está pensando que isso aqui é utopia? É alguma coisa hipotética? Não, isso vai acontecer. Ele reunirá, e todas as nações serão reunidas em sua presença, do grande rei, e ele separará um dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Agora, olha o 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que lindo vai ser ouvir essa voz, para entrar numa vida de gozo e paz para sempre. E já começamos a gozar disto aqui, irmão. Nós temos uma paz, nós temos alegria, nós temos tudo, temos Cristo. Mas, irmão, Satanás fará de tudo para tirar você dessa centralidade. Irmãos, nós estamos constantemente sendo atacados por inimigos espirituais, que esses inimigos espirituais, eles são implacáveis e sem misericórdia, porque ele veio para matar, roubar e destruir. E ele vai usar os falsos profetas. César, algum tempo atrás, César Ávila, pregou aqui que ele falou o seguinte, que
o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Quem são esses ladrões? Ele falou que é os falsos profetas. Está corretíssimo, mas os falsos profetas usados por Satanás. Por detrás dos falsos profetas tem o déspota cruel, que é o diabo. E vai usar a palavra de Deus para enganar o povo. E todos vão morder esta isca, porque o que o povo está buscando hoje? É cura, é prosperidade, é isso, é aquilo. Irmãos, misericórdia. Então, e os seus demônios, eles são fiéis ao seu líder Satanás. Eles são fiéis e eles despejam toda a crueldade sobre o povo de Deus. Toda a sua crueldade. Então a meta principal do inimigo é a invasão da nossa mente e também do nosso coração. O apóstolo Paulo ele já nos advertiu sobre isso. Lá em 2 Coríntios 2, versículo 11, ele falou, olha, para a gente não podemos ignorar os ardis de Satanás. A sua astúcia. Assim como a serpente enganou Eva, Paulo temia que as nossas mentes seriam corrompidas e nós nos afastássemos da pureza e simplicidade devidas a Cristo. E lá em 1 Pedro 5,8, lembra o que Pedro diz? Para a gente vigiar e orar, porque o diabo, nosso adversário, anda ao redor como um leão que ruge. Leão rugindo, ele dá um rugido que as pessoas temem, e elas fogem, percebe? Fogem de Deus. E ele coloca um cavalo lá na frente e com espora para você montar e fugir cada vez mais de Deus. Ele faz de tudo, irmãos. Satanás, ele não pode fazer outra coisa senão nos odiar. Ele odeia não você porque você foi separado do mundo para ele. Você foi tirado de um mundo de trevas para uma realidade do Filho do seu amor. Então ele vai ranger os dentes contra você. Sabe o que Jesus Cristo disse a respeito disso? Abra aqui em João capítulo 15. Vamos ler alguns versículos aqui, bem interessantes. João capítulo 15. Eu vou ler alguns versículos. Vou ler o versículo 18 e 19. Olha que coisa interessante. Então, não vai pensar que você é uma pessoa, você é amado pelo Senhor, mas Satanás te odeia, né? Então diz assim o versículo 18: se o mundo vos odeia, este mundo aqui é o mundo pessoas. A árvore não vai nos odiar, um peixe não vai nos odiar, não sei se um jumento vai nos odiar também, mas esse mundo aqui é pessoas. Deus amou o mundo, amou pessoas. Então, se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Agora ele diz assim: se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Porque agora nós pertencemos ao mundo que não é deste mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. E porque nós estamos no mundo, o mundo nos odeia. Você quer ver só? Vá em uma festa, onde ali tem bebida alcoólica, onde ali tem bagunça e promiscuidade. Se as pessoas souberem que você é um cristão, ou se não souberem, quando você está ali, o teu comportamento, o teu estilo de vida que é celestial, vai trazer um inconformismo naqueles que estão ali. Temem, que Satanás está agindo naquelas pessoas, naquela grande festa. Chega um filho de Deus, e quem que habita dentro de você ali? Você está trazendo quem? Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. As pessoas falam, essa pessoa que chegou, ela é muito estranha, ela é esquisita, ela parece que vive em outro mundo. Mas é exatamente isso, somos de outro mundo. Nós morremos e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele escreveu assim, capítulo 3, versículo 20: a nossa pátria está nos céus, de onde também
aguardamos o nosso Senhor Jesus Cristo. Percebe? Então nós não pertencemos a este mundo. Por isso que o mundo vai nos odiar. Por isso que você não vai ter muitos amigos neste mundo aqui, irmão. Porque você é filho de Deus em Cristo. O mundo vai lhe odiar. Por que vai odiar? Porque odiou o meu Senhor. E se Cristo é a nossa vida? Por que eles odiaram tanto a Cristo? Porque Cristo confrontava eles. Cristo era a contramão do mundo. Cristo ia contra a mão do mundo, fazia oposição contra o mundo. Agora, se Cristo fazia tudo isso, e Cristo é nossa vida, nós não podemos compactuar com este mundo perverso e mau. O mundo jaz no maligno. E tem muita gente que ama o mundo, ama as cores do mundo. O cristão, ele ama o mundo de uma forma tão diferente. Ele olha para a criação e vê a mão de Deus em todas as coisas. Olha as árvores, olha esse lindo céu azul. Olha, irmãos, os animaizinhos. Então, nós temos uma visão adequada do mundo. Veja as flores, cada uma delas. Que perfeição que foi criado pelo Deus Santo. Então, nós contemplamos isso. Quando nós vamos numa praia, num lazer muito gostoso, que todas as coisas Deus fez para o nosso aprazimento, nós contemplamos o quê? Olha que mar lindo. Nós desfrutamos de todas as belezas foram criadas para os filhos. Agora, o homem perverso não vê dessa maneira. Ele não consegue olhar para o céu e dar graças. Ele olha para o céu e fala, puxa vida, mas este sol, olha que coisa, hoje está um dia esquisito. Por quê? Ficou o sábado inteiro na balada, levantou 12:30, 1h, assim, fome, esquisito, olha, mas o dia está horrível hoje, ai que dia ruim. Não, irmão, a palavra fala que este é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos e regozijemos nele. Deus faz cada dia para nós nos alegrarmos e regozijarmos nele. Isso é maravilhoso demais. Então, amados, Satanás, de maneira ardilhosa e sutil, ele pode produzir, cada um de nós, pensamentos, que sejam pensamentos maus, que sejam pensamentos que procedem do coração, porque o nosso coração envolve a questão da alma. E uma alma não tratada vai receber os dardos dele, por isso que é fundamental que nós tenhamos uma mente renovada. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus o Pai. Então, nós precisamos estar atentos, guarde bem isso, com as nossas atitudes, com as nossas emoções. Porque tudo aquilo que nós expressamos, Satanás, ele conhece e sabe. Então, ele sabe os nossos pontos fracos. E as nossas emoções e atitudes, elas procedem do coração. Percebe, irmãos? Das nossas emoções. As atitudes erradas, elas podem trazer danos ao nosso crescimento espiritual. Por exemplo, citar algumas para os irmãos aqui, que pode trazer mal para o nosso crescimento espiritual. Atitudes de soberba é uma delas. Nós temos uma tendência de nos ensoberbecer, porque Satanás sempre vai inflamar os seus dardos em nós, porque a queda dele foi que ele ensoberbeceu, por isso que ele virou demônio, quis ser mais do que Deus, colocar o seu trono acima do de Deus, então ele caiu e trouxe ali 1/3 da legião de anjos, que viraram todos demônios. Rancor, se não for tratado, ela evolui para ira e depois para cólera, e depois você pode até matar. Misericórdia. Rancor. O rancor lhe adoece, a mágoa, falta de perdão, contenda, arrogância e outros escancaram a porta do nosso coração para que o inimigo atue. Lembra que Paulo escreveu lá em Efésios capítulo 4, versículo 27? Ele disse assim, olha, não deis lugar ao diabo. Quando nós abrimos a porta do nosso coração, e de fato expressamos essas emoções, falo para o Pedrinho assim, ó, não consigo perdoar aquele irmão, consigo perdoar aquele cara lá que me enganou. Percebe? Então, ele ouviu isso, então ele sabe onde me pegar.
Ele coloca uma cunha, irmãos, e aí a nossa vida espiritual fica totalmente enrolada, fica esquisita. Agora, as principais maquinações do diabo tendem a nos cegar, tanto com relação a ele mesmo, porque ele vai nos cegar, irmãos, para a gente nunca ter discernimento, para sabermos quem ele é, como ele atua. E vai nos cegar também de outra forma, para que nós, em relação ao nosso grande libertador, que é Cristo. Irmãos, a palavra fala que Satanás, se nós estamos em Cristo, ele não pode nos tocar. 1 João 5,18, fala aqui no final do versículo que o maligno não lhe toca. Por quê? Nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, nós fomos libertos do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Agora, irmãos, abra aqui, por favor, comigo em Isaías 49, versículo 25. Vamos ler alguns textos aqui que vai nos dar mais luz sobre essa questão aqui. Isaías 49, versículo 25. Então vamos ler com bastante atenção esse texto, que ele é precioso para nós. Veja aqui, onde nós estávamos. Isaías 49, versículo 25. Mas assim diz o Senhor, por certo que os presos se tirarão ao valente. Quem são esses presos? Nós. Quem que é o valente? Satanás. E a presa do tirano fugirá, porque eu contenderei com os que contendem contigo e salvarei os teus filhos. Agora aqui, irmãos, um princípio fundamental. Então, como que Lucas traduz isso para nós? Vamos ver, isso aqui é uma promessa que Deus havia dito, que os presos se tirarão ao valente. Agora, abra comigo em Lucas capítulo 11, versículo 20 a 22. Esse valente, irmãos, é o diabo. Veja aqui, a partir do versículo 20, Lucas 11, a partir do versículo 11. Então, Jesus está dizendo aqui para os discípulos e também para os fariseus. Jesus diz assim para eles, olha só, e também para nós, claro: se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Agora ele vai falar do valente aqui, que é Satanás. Olha só, quando o valente, que é o diabo, bem armado, irmãos, ele tem um material bélico terrível, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Quem são os bens do diabo? As pessoas. Agora, olha o versículo 22. Sobrevindo, porque Jesus é sobre ele, sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o. Irmãos, Cristo venceu o pecado, a morte, o diabo, lá na cruz do Calvário. Quando vem um valente mais do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos, pessoas. Ele fala: quem é por mim? Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo numa junta espalha. Está vendo aqui, irmãos? Graças ao Senhor que o valente tinha na sua casa os seus bens. Então Cristo veio, mais valente do que ele, e destruiu a sua casa e trouxe os seus despojos, as ovelhas perdidas da casa de meu pai, que ele sabia que iria crer nele. Então ele nos, em outras palavras, aquele texto o mesmo texto, Colossenses 1,13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós estávamos no império das trevas, sobre o imperador Satanás o valente, e ele nos transportou, nos libertou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Que coisa mais linda, irmãos. Então, as promessas do príncipe deste mundo
são todas elas mentiras. Sua porção, sabe qual é? É a angústia. Seu abraço, a morte. Sua morada, a escuridão. Seu leito, as chamas de fogo. Sua união, um grito angustiado de agonia. Homens e mulheres estão assim porque muitas vezes estão atolados no mundanismo. Como que uma pessoa pode amar o mundo se o próprio Espírito, através das penas de João, disse assim, 1 João 2, versículo 15, não ameis o mundo, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E lá em Tiago 4, versículo 4, ele diz assim, infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Está na vontade. Percebe, irmãos? Precisamos ter muito cuidado com isso. Satanás, não se esqueça, ele é o príncipe deste mundo. Portanto, a sua esfera, ela é mundial. Se ele é o príncipe deste mundo, a esfera de atuação dele é mundial. Tem muitos demônios sobrando, porque tem pessoas que são habitadas por 7. Estão vagando aí no ar, e habitam uma pessoa, habitam em outra, e tem aqui, não, aqui já tem 4, aqui tem 3, mas eu quero, então vem aqui. Então aqui é 7. 7 espíritos, pior do que o primeiro. Percebe? A gente não entende, porque às vezes pessoas que são muito boas aos nossos próprios olhos, de repente matou a esposa, matou o marido, jogou a criança na parede. Ele veio para matar, roubar e destruir. Agora, Deus é amor. Ele veio, Ele nos amou, colocou seu amor dentro de nós, para a gente espalhar este amor por este mundo afora, para falar daquilo que Ele é e fez. Irmãos, todos sem exceção, que nasceram neste mundo, já nasceram seus escravos. Já entraram na vida com as gemas de Satanás em seus pulsos e com o trono dele erigido em seus corações. Mas lá na cruz, Ezequiel 36, 26, a palavra fala que tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito. Irmãos, que delícia isso, ser um filho de Deus em Cristo Jesus. Agora, outro detalhe aqui muito importante. Devemos ter muito cuidado com os nossos atos e palavras. Sabe por quê? Porque o diabo ele está em todo lugar. Quaisquer que sejam os vossos atos, ele está vendo. Quaisquer que sejam as nossas palavras, ele está ouvindo. Então, ele sabe onde te pegar. Cuidado vocês, irmãos, quando ligar para um amigo ou amiga que seja ímpia, ou filho de Deus, falar dos seus gostos, falar das suas vontades. Então ele sabe como te pegar. Então ele começa a erigir na sua vida planos de queda para lhe destruir. Ele não tem pressa. Ele vai ali armando, sabe das tuas vontades, porque você expressa, a boca fala do que está cheio o coração. Então ele está escutando. Ele não tem o poder de saber aquilo que a gente pensa, mas aquilo que a gente fala, ele sabe, irmãos. E eu sei que hoje ele está furioso, porque nós estamos falando sobre esse assunto aqui, advertindo a vida da igreja e aqueles que também irão assistir, talvez estejam assistindo agora, né? Mas, irmãos, deixa eu mostrar para vocês. Pensa que isso é brincadeira? Abra aqui o Salmo 56. Veja aqui como que ele é astuto. Salmo 56, vamos ler alguns versículos desse salmo aqui e já vamos encerrar, irmãos. Mas quero dizer o seguinte, como o salmista disse aqui, versículo 1 e 2, tem misericórdia de mim, ó Deus, isso aqui é uma vida de dependência, depender dele, porque o homem procura ferir-me. Este homem é o homem que não é um regenerado, e me oprime pelejando todo o dia. O verso 2, os que me espreitam continuamente, querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Olha o versículo 5,
todo dia torcem as minhas palavras. Os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo da vida. Está vendo? Você está na mira de Satanás e seus demônios. Então cuidado, vigia, vive uma vida de dependência do Senhor, porque nós estamos em uma guerra. Agora olha o versículo 9, graças ao Senhor. No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Então quem será contra nós? Não é assim? E o versículo 13, olha que lindo, irmãos. Pois da morte me livraste a alma, sim, livraste da queda dos meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Que coisa maravilhosa. Então, meus queridos irmãos, não temas, vigie, vigie. A maldição repousa sobre o nosso inimigo, não sobre nós. Este ferirá a cabeça e tu lhes ferirás o calcanhar. Deus em breve esmagará debaixo dos nossos pés a Satanás. O pó é a comida do diabo, da serpente. Então, se o pó é a comida de Satanás, ele não pode devorar nós que somos as coroas preciosas de Cristo. Não pode, irmão. Mas se nós não formos responsáveis, ele nos pega. Então eu quero encerrar lendo 2 versículos aqui, para nós darmos a entoar esse cântico maravilhoso, lá em Êxodo, capítulo 15, versículos 5 e 6. E nós vamos encerrar com esses 2 versículos. Irmãos, nós temos que aprender, do fundo do nosso coração, a entoar este cântico de Moisés. Veja que lindo cântico, irmãos, em 2 versículos. Ele disse assim, Êxodo, capítulo 15, versículos 6 e 7. Isso aqui nós temos que entoar em alto e bom som para o diabo, que diz assim: a tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derribas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor que os consome como restolho. Esta é a vitória dos filhos de Deus, irmãos, em Cristo Jesus. E que Ele continue falando aos nossos corações. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Nosso bendito Pai, graças te damos, porque Tu nos preservas de todo o mal. Pai, obrigado pela obra perfeita de Cristo no Calvário. Obrigado porque Tu nos libertaste do pecado, de Satanás, de nós mesmos. Pai, agora coloque em nosso coração, em nossas mentes, esse discernimento espiritual e uma inclinação para vigiarmos a todo tempo, porque o inimigo, ele não dá trégua. Ele sempre está lançando seus ataques contra a Tua igreja, contra a Tua noiva. Por isso, Pai, nós somos guardados em Teu nome. Pai, continue nos guardando, abençoando os nossos lares, as nossas atividades, os nossos filhos, os nossos vizinhos, que eles possam ver em nós Cristo e que o amor que está em nós possa os contagiá-los. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém.